Não estou conseguindo passar no Insta. Dá uma olhada para mim, se é a minha conexão. Uau! Então vamos. Boa noite, pessoal! Super boa noite! Bem-vindos a mais uma live. Boa noite! Como saber se é dislexia? O que fazer para avançar as etapas da alfabetização? E o que você pode fazer para ajudar a criança que tem sintomas de dislexia, suspeita ou já está diagnosticada? Uau! E a grande pergunta é, né? Como você pode se sentir menos culpada por não ter dado conta de alfabetizar essa criança no tempo certo? Tudo isso nós vamos conversar agora, nessa live, aqui, ao vivo. Então, entra para a gente poder conversar e trocar muitas ideias e muitos conceitos e estratégias, óbvio. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá, Maristela, boa noite. Serlei, boa noite. Uau! Vão falando um oi. Boa noite, Rosana. Boa noite, Roberta. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. São mulheres por enquanto, né? Boa noite, bem-vinda. Essa é a minha flor, o amor da minha vida. Um dos amores, né? Terezinha, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Então, como eu sempre peço e converso com vocês, né? Vão falando um oi conforme vocês forem chegando, porque é muito importante eu saber que vocês estão aí, que vocês estão animadas. Vamos começar a aquecer essa energia aqui para a gente poder ter uma noite muito gostosa, né? Uma conversa muito bacana. E, Rugledna, super boa noite! Seja bem-vinda, Rugledna. E aí, como eu sempre peço para vocês, vamos compartilhar essa live, vamos chamar a galera lá no Whats, vamos falar que o Doutor Escola está ao vivo aqui, que a Guá está por aqui, para a gente poder alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Topam? Topam, topam? Então, boa noite. Aqui a Luciana entrou. Boa noite, Lu. Boa noite, Rugledna. Uau! Muito bom vocês aqui. Adoro quinta-feira. Adoro, 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 adoro. Então, vamos lá. Meu Insta não está entrando. Acho que eu tô com um problema na câmera. Não tô conseguindo passar aqui. Depois eu mando o link pro pessoal, né? Aqui a imagem tá boa, o som tá bom, galera? Aqui, tá tudo bem? Então tá chegando agora, nós vamos falar de dislexia. Como a gente avança as etapas, o que a gente faz para ajudar a criança e como nós, educadoras, podemos nos sentir menos culpada, né? Menos incomodada por não ter dado conta de alfabetizar essa criança. Muitas vezes a gente se culpa muito, né? A gente fica nervosa, desesperada, quando, na verdade, muitas vezes a gente faz de tudo, né? A gente sempre faz o nosso melhor, tá bom? Então, aqui eu vou dar mais coisas, mais estratégias, mais ferramentas para você avançar com essa criança. Beleza? Beleza, beleza, né? Então, vamos, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem tá por aqui e acha que tem atualmente uma criança, um aluno com dislexia? Coloca eu acho, para eu saber que vocês estão por aqui, que vocês têm ou não. Não inicia, ó. Tá vendo? É a câmera. Coloca para mim, para eu saber que vocês estão, se vocês têm ou não, tá bom? E eu quero saber também quem tem um aluno que está agora, né, em meados de novembro, tem atraso de alfabetização e não está conseguindo se alfabetizar. Coloca para mim, eu também tenho, para eu saber. Eu tenho para quem tem criança que acha que tem dislexia e eu também tenho para quem tem criança que não está alfabetizada. Ó, estão falando que você é linda, ó. Obrigada. Ela é linda, né, gente? Minha princesa. Kátia, boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Olha lá, sim. A Kátia, gente, foi sorteada para participar do grupo de supervisão. Gente, sortuda essa mulher, fala sério, né, gente? E ela tá aqui, ó, falando que está feliz da vida. Feliz da vida. Quem de vocês aqui já entrou na página, já conseguiu dar uma olhada no conteúdo, já deu uma olhada por lá e já fez inscrição? Gente, nesse grupo nós vamos falar de tanta estratégia, nós vamos falar de reprogramação, nós vamos falar de tanta coisa legal que vocês não têm noção.
tá tudo planejado, tá tudo preparado. Eu olho assim, cada dia eu amo mais. Sabe aquele negócio que você olha e fala, uau, isso é o máximo. Então, assim, é o filé, é o chantilly de tudo, sabe? É tudo que tem de melhor, que eu tô realmente preparando para vocês. Legal, ó. Aqui, deixa eu ver. A Kátia não tem, a Girlene disse que acha. Deixa eu aumentar aqui a tela, porque meu olhinho... Para eu conseguir ver bem aqui. A Camila tá até rindo, né, Cá? Vamos lá. Aqui eu consigo ver as mensagens. A Girlene acha que tem um aluno... A Terezinha tem, na escola que ela trabalha tem. Eu já vi. Ela não tá na sala de aula. Ansiosa para o momento. Uau! Gente, é isso aí. Então, eu quero saber quem já teve também aluno com diagnóstico fechado de dislexia, sabe? Já teve uma criança que veio o laudo lá fechado. Se alguém teve aí uma criança com dislexia laudada, né? Coloca aí, com laudo, para eu saber, tá bom? E hoje, né, a verdade é que nós temos muita informação, muito rótulo, muita cobrança, né? Muita pulação de etapa das crianças, né? Do desenvolvimento das crianças. Hoje a gente alfabetiza as crianças praticamente aos 5 anos, né? E isso daí acaba judiando da criança, né? Ela não tem maturidade neurológica para que isso aconteça. Então, muitas vezes, algumas crianças que eu já recebi em consultório, tadinhas, era por conta mesmo de pulação de etapas, né? Então, a gente tem que ser bem criterioso, né? Para tomar cuidado para a gente não rotular a nossa criança, né? E a gente também tem muito desajuste, né? Entre a característica da turma e a característica da criança. Às vezes a turma está avançada e a criança ainda não. A gente tem desajustes também em relação ao método, né, pedagógico. E isso tudo dificulta um pouco a gente compreender e, de repente, ajudar, né? Nós temos também a questão, às vezes, que pega bem da família ausente, né? E, às vezes, a família que não aceita. Então, às vezes, complica um pouco, bem complicada a situação, né? Mas quando a gente foca no que não temos, nos problemas, todo esse problema fica maior. Concordam comigo? Quem concorda comigo, fala, eu concordo. Vamos conversar, gente. E o que eu gosto de focar, onde eu gosto de olhar, para onde eu olho, a minha direção sempre está, que nós temos diversos, inúmeros, centenas, milhares de professores focados e motivados para ajudar a criança. Senão não estaríamos aqui na quinta-feira. Concordam comigo? Somos nós, tá bom? E nós também temos inúmeros pais presentes, tá? Então, quando a gente fala que o pai não é presente, a gente está deixando de elogiar e de focar naquele pai que é presente, que faz de tudo, né? E que tá ali sempre buscando ajudar a criança. Não é mesmo, gente? É bem assim, né? Vocês acham que é assim? E, né? O que fazer quando a gente tem um aluno que tem grandes problemas na leitura, na escrita, dificuldade e não vai para frente, né? Termo feio, né? Mas basicamente isso, assim, né? A verdade é a alfabetização sem dúvida, né? Um dos momentos, assim, acho que de maiores transformações na vida da criança, né? Quantos de vocês aqui, ó, são professores de alfabetização? Ou já foram? Ou querem ser? Coloca aqui, sou da alfabetização. Coloca para mim aqui, gente, quem é da alfabetização, para eu saber. Porque é bem pontual, né, a alfabetização, o momento da alfabetização na vida da criança, né? Enfim, é um momento, gente, que a gente tem tanta abstração, a criança tem que passar de uma coisa concreta para uma coisa simbólica, uma coisa abstrata, uma coisa totalmente fora da curva, né? Porque todo esse simbolismo tem que invadir a cabeça da criança, né? A mentalidade dela. Então, ela tem que conseguir ouvir o som da palavra, decodificar. Decodificar significa entender aquilo, né? Ela tem que imaginar aquele som que ela ouviu, o que significa esse som? Aí ela tem que transcrever isso num símbolo. Porque quando a criança começa a escrever, a letra, gente, não é uma letra, é um desenho para ela, né? Pode ver que as crianças fazem o A, bolinha, puxa, puxa, perninha, né?
Elas não têm aquela coisa da escrita cursiva, né? Se ela vai fazer, por exemplo, um F, ela faz pauzinho, pauzinho, pauzinho. Ela não tem aquela ideia de puxar o F, né? Então, para a criança, quando ela começa, é um desenho. Não tem nada a ver com uma letra. Né? Vocês já perceberam isso? Quem está por aqui já percebeu isso? Coloca um joinha aí se você já percebeu isso. Aqui, ó. A Terezinha já foi alfabetizadora, Girlene é da alfabetização, Tatiana é da alfabetização, Lu é da alfabetização, Nair, alfabetização, educação infantil. Uau! Quanta gente de alfabetização. Gente, eu sou uma alfabetizadora nata. Dei aula 3 anos da alfabetização, trabalho com alfabetização atrasada, avanço etapas e põe a criança para ter leitura fluente, com compreensão, até ela ser letrada, né? E conseguir fazer redações e textos contextualizados. Então, eu, né, sou uma alfabetizadora nata, amo falar disso. Legal, gente, que vocês estão aqui, adoro. E esse tema não é só importante para a gente da alfabetização e para quem quer ser, não, tá? Educação infantil, Eugênia, é fantástico você estar aqui, tá? Se tem mais gente da educação infantil, é fantástico, porque vocês são toda a base, vocês são a preparação. A criança que chega sem coordenação desenvolvida, sem psicomotricidade ou sem som, consciência do som, ela não alfabetiza. Então, você, Eugênia, talvez seja a peça mais importante, a fundamental em tudo isso, tá? Então, muito legal, parabéns por você estar aqui. E quem mais estiver aí da educação infantil, tá bom? E aí, a criança percebe letras como um símbolo, né? Como um desenho. É muito complexo, né? Então, assim, a gente sabe que trocar letras, escrever espelhado, os erros ortográficos, tudo isso faz parte do processo de apropriação da escrita, né? Agora, a gente tem que lembrar, por exemplo, assim, que toda criança também, quando ela começa a ler, ela lê silabado. O, pé, de, feijão. Toda criança faz isso, tá? Então, a gente vai falar aí o que é legal, o que é normal e o que não é normal. Claramente, obviamente, né? E na dislexia, a gente tem alguma coisa muito em comum, né? As crianças têm dificuldade, vão indo, demoram, não demoram, mas elas vão. Na dislexia, a criança para. A criança para. Então, assim, a gente nunca vai poder falar no primeiro ano, até no segundo ano, que essa criança tem dislexia, tá? Então, se você mandar para uma fono, né? Se você mandar para um psicopedagogo, um neuropsicólogo, ele vai falar assim, olha, tem tendências, né? Tem sintomas parecidos, né? Tem risco para a dislexia. Mas a gente precisa esperar o tempo de maturidade cerebral dessa criança avançar. Porque às vezes as crianças andam com 1 ano, às vezes elas andam com 1 ano e meio. E tá tudo bem, né? Às vezes as crianças começam a andar com 9 meses. Né? A minha sobrinha andou com quase 9 meses, ela ficava em pé e soltava a mãozinha e andava. Os meus filhos andaram com 1 ano e 3. E tá tudo bem, né? Então, a gente tem que esperar a fase de maturidade da criança para a gente poder fechar o diagnóstico. Porém, as pessoas que são especialistas, né? As pessoas que têm o domínio, vocês, professores, mães, vocês podem estar ligados nessa coisa de, meu Deus, tem risco para, né? Então, eu preciso de um acompanhamento especial para que ela não realmente supere ou não desenvolva, né? Ou não fique presa aí nas etapas. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Né? Então, assim, vamos definir o que é dislexia. Tudo bem se a gente definir a dislexia? A dislexia, gente, pela Associação Internacional da Dislexia, é um transtorno específico da aprendizagem que atrapalha a leitura e escrita. Ok? É um transtorno de aprendizagem que atrapalha só a leitura e escrita, tá bom? Quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, a gente tem, em geral, a criança com dificuldade de aprender tudo na vida, né? Matemática, história, geografia, tem dificuldade para aprender a amarrar o sapato, tem dificuldade para muitas e muitas coisas, não só na escola. Transtorno da aprendizagem. Quando a gente fala de transtorno de aprendizagem específico de leitura e escrita, significa que é só aí. Tudo bem o conceito? Tudo bem o conceito, gente? Manda um joinha aí se vocês estão entendendo. Aperta aí o joinha para eu saber que vocês estão entendendo, que vocês estão acompanhando, tá bom? E aí, eu venho facilitar essa descrição para vocês. Adoro facilitar, tá bom? Então, a dislexia é a criança que não
consegue entender a escrita. Ela olha aquilo lá e é como se ela visse um monte de desenho. Então, ela olha e ela fica, né? Ela não consegue, aquilo dá angústia nela, dá até... Parece que ela fica com o coração acelerado, ela fica incomodada, ela olha, ela não entende. Para ela, aquilo é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Segunda coisa que a criança tem, ela vê P, B, D, J, X, é tudo a mesma coisa para ela. É como se ela não conseguisse identificar e diferenciar as letras. Porque para ela, não são letras, são desenhos, tá? É uma criança que não consegue soletrar, tá? A criança disléxica, ela não consegue soletrar. Então, você pode até fazer um teste, né? É lógico que no início, nem todas conseguem. Soletrar é uma coisa muito difícil, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Soletrar, você imagina a palavra, se eu falar para vocês assim, café. Vem o desenho do café, vem o cheiro do café, vem a xícara e vem a palavra. Soletra para mim. Aí você vê a palavra escrita dentro da sua cabeça antes de você soletrar. A criança vê a palavra escrita, mas ela não sabe identificar o que é. Mas ela não vê também escrita, entendeu? Então, por isso que a criança não consegue soletrar. E ela tem muita dificuldade em ler sons parecidos. Por exemplo, ó, bola, bala, tudo a mesma coisa, né? Então, se eu falo para você assim, ó, vaca, faca, tá vendo que o vá e o fá é no mesmo lugar? Então, ela visualmente olha para você e fala assim, ah, tudo igual. Porque ela não é boa de auditivo, tá? Então, é uma criança que tem dificuldade para reconhecer a letra, dificuldade para escrever, se ela não reconhece, obviamente, como que ela vai escrever, concorda? Então, ela não lê. É uma leitura muito, muito ruim, sabe? É um déficit de leitura muito grande. Se ela lê mal, obviamente, ela não entende o que ela lê. Tá vendo como que vem a coisa? E ela não soletra, porque ela não consegue ter essa coisa espacial, abstrair, ter essa simbolização. Tudo bem? Ah lá, tudo ok. Karen entrou. Oi, Karen, boa noite. Ana Maria entrou. Bárbara, boa noite. Legal. Sejam bem-vindos. Tá? Então, na minha explicação, para facilitar a vida de vocês, eu facilito um pouco isso daí, tá? Tudo bem? Vocês conseguiram entender, gente? A dificuldade da criança que tem dislexia tá em interpretar o desenho da letra, o símbolo gráfico. A gente chama aqui na fono de grafema, né? Então, que letra é essa e que som que ela faz? Então, a criança não consegue entender que o B tem o som de B, né? Ela não consegue ver o X e o A e entender que é chá. Ela não consegue entender isso. Então, o símbolo gráfico, né? A letra, o grafema, não tem correspondência, ela não consegue entender e associar ao som dessa letra. Tudo bem? Então, ela não tem, ela é incapaz de entender, aprender leitura escrita, tá? Eu odeio o termo incapaz, tá? Em muitas definições é a incapacidade da leitura. Eu odeio, porque para mim é um desafio e a criança pode chegar a um ponto que ela reconhece algumas. Se ela reconhece algumas, ela não é incapaz. Não gosto desse termo, tá bom? Então, vocês dificilmente vão me ouvir falando sobre esse termo, né? Estela, boa noite! Tá? E aí, vocês querem que eu fale sobre as características? Como que a gente pode perceber uma criança? Tem lá, eu tenho uma lista de estudos que eu fiz e tem lá uma lista gigantesca com características da dislexia. Eu separei algumas para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, posso falar? Vocês querem que eu fale sobre as características? Querem, gente, que eu fale sobre as características? Coloca aí, joinha para eu saber se você quer, né? De qualquer maneira, provavelmente alguém vai querer, né? Então eu vou falar, tá bom? É uma criança que demora para aprender leitura escrita. Óbvio, já falei isso. Mas é uma criança que ela não sabe a direção que ela tem que escrever. Só uma dica aqui, né? Um parênteses, que a minha câmera é invertida, tá? Então, conforme eu escrever aqui, vocês vão ver invertido, tá bom? Deixa eu ver aqui que não tá descendo automático as mensagens. Aí, o pessoal quer que eu fale sobre as características. Show! Legal. Porque ficar falando uma coisa que vocês não querem, não rola, né, gente? Tá? Então, vamos lá. A primeira característica da criança é aqui, né? A gente pega o lápis e a gente escreve assim, né? Daqui pra lá. Cuidado que a câmera tá invertida, né?
Então, a gente sempre escreve da esquerda para a direita. A criança com dislexia, ela pode não saber a direção que ela tem que escrever. Então, ela está escrevendo, aí ela começa a subir, de repente ela escreve para lá, entendeu? De repente ela começa a inverter, né? Ao invés do A começar assim, ela começa para cá, tá? Não necessariamente ela é canhota. Algumas crianças são destras e fazem isso também. Então, ela não tem muita noção de esquerda e direita, tanto no corpo quanto no papel, tá? Então, se você pedir para ela escrever, provavelmente ela vai, ao invés de separar aí para baixo, ela vai separar aí para cima, sabe? Escreve de baixo para cima, escreve o nome aqui, né? Por exemplo, vou falar o meu nome, Guaciara Fornaciari, e vou para cima em vez de para baixo, tá bom? Então, essa noção de espaço e de lateralidade no papel, ela não tem muita precisão. Aliás, ela não consegue, tá? Outra coisa da criança é que ela tem dificuldade, não é que ela não tem, ela tem dificuldade de coordenação, tá? Pode ser que a criança não tenha coordenação global do corpo, é uma criança que esbarra em tudo, que se bate em tudo, que cai muito e que no parque é desengonçada, né? Diga-se termo feio, mas é mais ou menos assim, para a gente poder entender. Ou coordenação motora fina, né? Então, uma criança que aperta o papel, ela chega a odiar a língua para escrever. Já viram criança que escreve chupando a língua? Escreve chupando a língua, ela tá o tempo todo mordendo e ela aperta. Quando ela vai apagar, ela rasga o papel. É uma criança que não tem noção muito de força, né? A coordenação dela motora, a psicomotricidade dela está alterada, pode estar alterada, tá bom? Claro que não é via de regra. Algumas crianças desenvolvem melhor, outras menos, outras mais, entendeu? Algumas crianças têm todas as características, algumas crianças algumas. Então, a gente precisa aí ter aquela malícia para a gente identificar, tá bom? Beleza, gente? A primeira característica... Uma outra característica muito é que, assim, enquanto as outras crianças já estão se apropriando da leitura e da escrita, né, já estão lá em silábica alfabética, já estão indo para frente, essa criança ainda tem pré-silábico, tá? E muitas vezes sem valor sonoro. Então, ela tá ali, então você fala para ela assim, vamos escrever boi. Vou explicar para vocês o que significa sem valor sonoro e sem silábico, né? Você faz assim, boi, a criança imagina o boi enorme, gigante, então ela fala, a palavra boi é enorme, né? Então ela põe lá um monte de letra, tá? Aí você fala para ela, escreve para mim, formiga. Na cabeça dela, ela imagina uma formiguinha, petitiquinho, então ela escreve com 2 letrinhas, ou uma, tá? Então, a noção dela, né, a hipótese de escrita dela está baseada na imagem, né, no desenho, na figura, no objeto. E não no sonoro, ó, boi, né? Não tem valor sonoro, boi. Quando eu falo assim, formiga, você vê 3 movimentos, né? Formiga. Então, a criança não tem esse valor sonoro, tá bom? É isso que significa. Tudo bem, gente? Tudo bem? Adoro falar disso, tá? Uma segunda característica da criança. Então, todo mundo tá indo e a sua criança tá lá, escrevendo formiga, 2 letrinhas e boi, 8 letras. Pode ter H, pode ter J, pode ter o que for, tá bom? É essa criança, sim. Outra coisa da criança que pode ter dislexia, né? Tem risco para dislexia, é uma criança que não consegue copiar da lousa. Ou não consegue copiar de livros que estão do lado. Então, você fala assim, copia da amiguinha, não consegue, tá? Copia da lousa, e você vai ver que ela come letra, ela faz desenhos. Eu já vi, gente, uma letra H, que a menina falou assim pra mim, eu nunca esqueço, marca a gente, né, de um jeito tão engraçado. A menininha falou assim pra mim, Tiago, olha a minha cadeirinha. Eu fiz a minha cadeirinha, só que essa cadeirinha é estranha, ela tem uma outra ponta aqui, tem 2 lados de encostar. Parece um cadeirão, Tiago. Aí eu, uau, parece um cadeirão, entendeu? Então, assim, são desenhos, tá bom? Então, a criança não consegue copiar, ela faz muito erro, porque ela não consegue copiar, tá? Outra coisa da criança é que ela tem, além do normal, muita escrita espelhada. Ela troca a letra por número. Então, ao invés dela colocar o E, ela coloca o 3. Ao invés dela colocar lá, que outro que é bem parecido, tem mais um que é parecido, o F, ela põe o 7.
tá? Ela troca, ela não distingue letra, número, é tudo a mesma coisa. E ela não tem noção de espaço. Então, quando você pede para copiar, ou ela escreve para cima, ela escreve para baixo, ela não tem linha, tudo bem? Outra coisa muito comum na criança com a dislexia é que ela troca sons parecidos. Então, por exemplo, se eu falar para você vassoura, a criança vai escrever vassoura com F, tá bom? Se eu falar para vocês assim, escreve para mim gato, a criança vai escrever cato. Se eu falar para ela, escreve pra gente assim, ó, o dente tá quebrado. Então, ela vai escrever lá o tente, ou ela pode escrever tem, de, entendeu? Os sons parecidos ela troca, tá bom? Não só os sons parecidos, outras letras também. Mas ela é uma criança que não consegue distinguir V, F, T, D, entendeu? E outra coisa da criança também é que ela, por exemplo, não consegue... No mesmo tempo, ela vai colocando os números, né? E ela confunde, por exemplo, a letra D com a letra B. Isso daí todo mundo já sabe, né? Isso é muito fácil de ver, tá? Então, pelo visual ou pelo som das palavras. Tá bom? Outra coisa que a criança com dislexia ou com risco, né, suspeita, ela não consegue ler, ela não consegue organizar linha por linha. Então, ela precisa ir acompanhando com o dedo, né? A menina. E ela se perde, porque ela não consegue acompanhar, tá bom? Então, é uma criança que lê silabado, pausado, acompanhando com o dedo, pula a linha. Então, ela fala, a menina, vermelho. O que foi isso? Ela pula a linha, ela pula palavras, ela não tem noção, ela não consegue organizar linha após linha, palavra após palavra. Tudo bem? Pessoal, vocês estão acompanhando? Vocês estão aí? Tá fazendo sentido aí, pessoal? Coloca para mim. E aí, galera? Vocês estão acompanhando? Tem mais coisas aqui. Coloca aí, tô acompanhando, porque vocês ficaram muito quietinhos, conversa comigo, tá bom? Na escrita espontânea, por exemplo, você pede para ela escrever, ela tem uma desmotivação profunda. Ela odeia escrever, ela odeia ler em voz alta, ela não quer participar, ela tem vergonha, ela faz auto-bullying, ela faz bullying, sente o bullying dos outros, né? Porque todo mundo tá indo e ela não. Então, ela se sente incapaz, incompetente, ela se sente fraca, ela se sente com vergonha. Então, é uma criança que tem uma oscilação de humor, gente, gigante, tá? Ao mesmo tempo que ela tá ali feliz, não sei o quê. Gente, ela começa, trava, fica brava, começa a dar umas bem doída, né? Eu tenho crianças com dislexia, tenho criança com suspeita, tem criança que eu fechei a dislexia, né? Tem criança que eu superei a dislexia, a criança não tem mais. Era um momento, uma fase transitória. É muito legal quando a gente consegue tirar a criança, né, desse problema aí. E eles têm uma oscilação de humor enorme, tá bom? Enorme, enorme. Aí, Nair falando, ó, eu acho que eu tenho uma aluna assim. Nair, fica de olho, vou falar mais ainda, tá? Então, outra coisa da criança é que ela tem a baixa autoestima, né? Ela não consegue, todo mundo já sabe, ela não, tá? E a oscilação de humor, não esqueçam disso, vocês vão ver que é muito, né? Tem medo de ser chamada para fazer leitura, e ela tem um vocabulário muito pobre. É como se você estivesse falando com ela usa sempre as mesmas palavras. Ela não consegue ter aquela variação de palavras, variação de frases. É uma pessoa que usa sempre as mesmas palavras, é restrito, né? Então, a conversa dela é muito restrita, tá bom? Ela não consegue... Tem gente chegando agora, lá, Silmara. Gente, que show! Vocês se conhecem, olha lá. Silmara falando com a Gleide na show. Adoro vocês aqui que se conhecem. Boa noite, Kátia. E aí, sabe por quê? Vai uma dica, né? Não é uma dica, é uma sugestão. Não é sugestão. Esqueci a palavra, né? Assim, por que a criança não consegue copiar do quadro? Por que a criança não consegue se organizar no espaço? Por que a criança não consegue escrever bem nas linhas do caderno? Sabem por quê, gente? Porque a criança é como se... Eu ouvi isso de uma criança, de uma pessoa disléxica, não era mais criança, né? A Nair tá falando, você pode ajudar, ensinar como ajudar essas crianças. Com certeza, no fim aqui, ó, tá? No fim eu vou falar de estratégias. Eu peguei 7 estratégias que são as mais
legais de passar para vocês aqui, tá bom? No grupo de supervisão que eu tô montando, eu vou explicar detalhadamente. Então, se algum de vocês que está no grupo já tem criança com dislexia, lá a gente vai personalizar a estratégia e eu vou passar tintim por tintim, passo a passo com vocês, tá bom? Que a gente vai fazer um estudo de caso. Então, aqui eu não consigo aprofundar, vai ser superficial, mas eu vou passar nele, tá bom? E quando escreve as palavras de cabeça para baixo. Exatamente, Girlene, exatamente. A criança às vezes escreve a palavra de ponta cabeça. Exatamente, é isso mesmo, tá? Pode ser dislexia da sua criança, tá? Então, sabe por que a criança não consegue se organizar no espaço, não consegue copiar do quadro? Uma pessoa com dislexia me falou que é porque ela olhava para a lousa, é como se as letras fossem 3D. É como se tudo fosse em 3 dimensões. Sabe quando a gente vai no cinema, usa aquele óculos? Sabe? Então, é a mesma coisa. Ela me falou assim, que ela olhava para a lousa e ela via as letras, parece que saindo, ela via em 3 dimensões, parece que a letra tinha espaço, sabe? Ela falava assim, a letra não está encostada no quadro, a letra baixa. Quando eu vou pôr ela aqui, eu estou vendo ela para cima. Por que no meu papel eu vou ter que pôr ela virada para frente e não para cima? Gente, depois que essa pessoa, né, falou isso para mim, a maneira como eu olho para essas pessoas, a maneira como eu ajudo, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu sinto que elas precisam e a maneira que eu vou ensinar para vocês é totalmente diferente. Essa pessoa mudou minha vida, mudou minha visão sobre dislexia. Ela falou que não conseguia ver no quadro a letra em pé e aí escrever no caderno dela a letra deitada. Gente, muito legal no sentido assim, de muito legal a gente saber disso, né? Não legal pelo sofrimento da pessoa, obviamente, né, gente? Algum de vocês sabia disso? Que a pessoa com dislexia vê a letra em 3 dimensões? Como se ela fosse 3D saindo da lousa? Fala pra mim, gente, se alguém já sabia disso. Deixa eu ver. Outra coisa da criança com dislexia, ela não consegue usar dicionário. Esquece. Até que ela tenha tratamento, até que a gente evolua as fases com ela, né? Ela não consegue usar dicionário, ela não consegue usar mapas, lista telefônica, principalmente se ela tiver que ver por ordem alfabética, tá bom? Ela não consegue, tá? Aí o pessoal não sabia, né? Eu também, eu fiquei bem surpresa e achei bem... A criança com dislexia, ela não é que ela não consegue, ela tem dificuldade com quebra-cabeça, tá? Muitas delas não conseguem manusear muito bem o quebra-cabeça. A Kátia falou que viu num filme isso. Legal, Kátia, show de bola. Porque a gente não ouve muito, né, a criança disléxica explicando pra gente o que ela sente. É muito legal a gente perguntar pra criança, perguntar pra pessoa como ela se sente, o que acontece. Que a gente vai ter respostas, assim, muito legais para a gente poder ajudar, tá bom? Gente, uma coisa muito que vocês não podem deixar de saber. A criança disléxica, ela não consegue entender rima. Você fala para ela assim, fala para mim uma palavra que rima com feijão. Ela vai falar banana e ela vai ficar te olhando com aquela cara do tipo, por que não, Tiago? Entendeu? Fala para mim uma palavra que rima com cabelo. Aí ela fica para mim, chiclete, porta, ventilador. Aí você fica pensando, Senhor amado, né? Ela não entende rima, tá? E você fala assim pra ela, fulano, uma palavra, vamos brincar de o que é? Uma palavra que começa com A. Aí ela vai falar assim, caderno, tá bom? Ela não entende, ela não é boa de som, tá bom? E outra coisa que vocês precisam saber é que essa criança, o problema dela, né, o déficit dela é em relação à leitura e escrita. Não tem nada a ver com inteligência, tudo bem? Não tem nada a ver com inteligência. A criança é inteligência. Existem crianças que o QI dela está acima da média e ela só não consegue desenvolver leitura e escrita. Tudo bem? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Repete em relação da escrita na lousa. A Sueli está pedindo para falar novamente sobre a escrita da lousa, né? Eu acho que é sobre a observação que uma paciente minha falou, que quando ela vê na lousa, a lousa tá em pé, não tá, Sueli?
A louça fica em pé. Então, você lê lá, por exemplo, não sei, tá invertida a câmera para vocês, mas dá para saber que é um feijão, um F, né? Então, ela vê esse F, é como se o F tivesse movimento. É como se o F se movimentasse e saísse da lousa. É como se tivesse 3 dimensões. Ela vê gordinho, ela vê ele movimentando e gordinho. Então, visualmente, a pessoa com dislexia, ela tem algumas dificuldades também, tá? Então, imagina você ver um F que se movimenta e é gordinho, você tá vendo ele em pé. Então, essa pessoa falou assim pra mim, na lousa eu tô vendo assim, ó, desce, vai pra lá e pra lá. Só que, igual, quando eu vou colocar no meu caderno tá deitado. E aí eu quero colocar, sobe, né? Aí a câmera saindo, sobe, puxa e puxa. E não tem isso. Então, ela não consegue entender o espaço e organização do espaço. O que ela faz? Ela não consegue deitar, porque aqui vai para frente, não vai para cima. Entendeu? Para a gente tá muito claro que você pega bem em pé e você deita a letra e põe assim, né? Lá para cá e para cá. Para essa pessoa, elas não conseguem deitar a letra. Então, ela parece que ela quer fazer em pé. Tudo bem? Entendeu, Sueli? Então, isso é a maior dificuldade para a pessoa com dislexia, fazer cópia, escrever, copiar, né? É exatamente isso, essas 3 dimensões que ela sente, ela enxerga quando ela vê uma letra, quando ela vê um desenho. Tudo bem, Sueli? Deu para entender, gente? Os demais aqui conseguiram entender? Coloca um joinha se você entendeu, para eu poder seguir. Coloquem um joinha. A criança não consegue perceber as faltas de letras na palavra. Não consegue. Porque para ela, vamos pensar assim, ó. Quando você escreve achando que você está arrasando. Ninguém vai escrever, ninguém vai fazer uma coisa pensando, vou fazer errado. Yes! Uhul! Vou fazer errado. Ninguém faz isso, né? Então, a criança, ela faz, e quando você pede para ela ler de novo, até que ela seja trabalhada, tenha tratamento, né? E que vocês ajudem na sala de aula, ela não consegue perceber a falta de letra, tá bom? Ela não consegue mesmo. Então, ele vai comendo letras, ele vai substituindo, ele vai pulando, ele pula palavras, tá bom? E aí, depois que... é muito difícil para eles, é muito desafiador, tá bom? Ele não consegue, exatamente. Não vê a falta de letras porque ele fez o melhor que ele podia, ele fez do jeito que ele sabe, tá? Então, é diferente quando você fala para uma criança assim, ó, Rafa, olha aqui, tá faltando uma letrinha. Aí ele olha e fala assim, é mesmo, tia, tá faltando o I. Oh, tia, escreve o I. Ou talvez ele demore um pouquinho, mas ele percebe. O disléxico, ou com tendência, ou com risco, né, com suspeita, dislexia, ele não percebe, tá bom? Quando eu falo assim, ó, com risco, com suspeita, o que significa isso? Às vezes, a criança tem, assim, uma forte tendência, né, tá ali. O negócio tá pirando a criança e ela não consegue desenvolver. E aí ela vai para um profissional, que a criança, mesmo com 5, 6 anos, 6 para 7, a gente já consegue perceber, né? Eu trabalho com isso, então eu consigo perceber e eu falo, essa criança tem risco para dislexia. Mãe, vamos trabalhar com ela para que ela não atrase a alfabetização? E a mãe fala assim, uau, vá, pelo amor, vamos. Então a gente entra em estimulação com essa criança, a gente manda bala em tudo que precisa trabalhar. Consciência fonológica, tudo, certo? E aí essa criança começa a evoluir, e ela, desculpa o termo, né? Mas ela pega no tranco, tá bom? Vamos conversar aqui sem julgamento, tá bom? Eu gosto de falar com vocês assim, de uma maneira que a gente possa entender, sem julgamento, tá bom? Sem maldade, não pega no tranco, não é no sentido pejorativo, tá? E a criança pega e vai embora, porque ela faz neuroplasticidade, porque ela faz conexões neurológicas novas, tá? Obviamente existem os termos certos para isso, mas aqui o negócio é facilitar, então eu não fico usando, né? Tá bom? Aqui, vamos ver. Omite letras, Tina, sim. No caso da alfabetização, já... Então, Bárbara, eu já consigo identificar. Se eu ver uma criança, por exemplo, que chegou agosto, setembro, e ela tem dificuldade, e eu faço uma avaliação dessa criança, eu já percebo se ela tem um risco, ou se é normal, é só porque ela é imatura mesmo, de repente bem-vindo, né? Ou se ela não está no tempo de despertar dela, tá? Existem crianças que não estão no tempo de despertar, ela não está interessada, ela não está afim, ela não quer aprender agora, é cedo.
Ela não tá nem aí se você tá lendo o livro. Ai, mas todo mundo já lê. Tipo, ela não tá interessada, ela não quer aprender. É uma coisa. Agora, a criança que quer e tal, e não consegue, vai ficando triste, se afasta porque não quer, é outra situação, entendeu? Então, Bárbara, os bons profissionais, eles conseguem identificar. Muitas pessoas têm medo de falar. E falar, ah, é só um atraso, é só um atraso. Mas quando você olha para isso, estimula como sendo um risco para a dislexia, uma dificuldade que pode se instalar mesmo, né? E se tornar um agravante, porque, gente, a criança que vem todo o processo de escolarização, né? Carregando dificuldades e não diagnosticada, quem perde é ela. É a criança e a família, obviamente, porque ela perde os direitos dela de ser avaliada de forma diferenciada. Ela perde os direitos dela de ser incluída no currículo da escola, de forma diferente. Essa criança que tem dislexia grave, por exemplo, ela pode muito bem fazer as avaliações da oral, para ela não perder em problemas de ortografia, né, de conteúdo, tá bom? Então, é uma criança altamente inteligente, mas ela não consegue reproduzir pela escrita. Então, você pode fazer desenhos, você pode fazer apresentações, você pode fazer avaliação oral. Existem inúmeras maneiras de você incluir uma criança com dislexia ou com dificuldade de processamento auditivo, tá? Atualmente, eu tenho 7 crianças com processamento auditivo alterado, incluídos no processo de avaliação, fazendo provas orais nesse momento, tá? E eu sei que, daí, conforme eles vão superando os desafios, a gente começa a aplicar provas escritas. E eles vão super bem, tá? Porque se você fica ali, né, querendo que... né, um elefante porque ele não consegue subir na árvore e o macaco consegue subir na árvore, você está sendo bem injusta, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz com as crianças não diagnosticadas. A criança não diagnosticada com risco, com uma dificuldade, pronto. Então, ela não é incluída, ela tem os direitos dela destruídos, entendeu? Né, Roberta? Exatamente. Então, eles têm dificuldade de memorizar, porque o que acontece? É uma dificuldade de escrita, Sueli, que às vezes começa, você tem ali uma dificuldade de escrita, de leitura e escrita. A criança que memoriza, ela é boa de gravar, ela é boa de olhar e gravar. Como o visual da criança disléxica, né, e o auditivo não estão bons, então ela perde ali qualidade de 2 sentidos, tá? E na escola, os sentidos que a gente mais usa, né, as formas de aprender que a gente mais usa na escola é auditivo e visual, né? Algumas pessoas têm dificuldade em trabalhar o sinestésico, olfativo e o paladar para ensinar conteúdo de história, por exemplo, tá? Então, se ela não está muito bem visualmente, se ela não está muito bem auditivamente, ela não vai memorizar legal, tá? E aí a gente chama, chamo como uma consequência, tá bom? Porque quando a gente assopra, tira todas as poeiras, né, e trata a raiz da dificuldade, a dislexia em si, aquela coisa da criança não conseguir focar na letra, no desenho da letra e ter essa noção de que ela está deitada. Se a gente não consegue fazer isso, então a criança começa a reproduzir milhões de outros sintomas, entendeu? Como consequência de uma dificuldade de raiz, digamos assim, base, né? Tudo bem? Tá? Então, gente, eu vou falar das dicas. Eu separei 7 dicas pra gente. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender, acompanhar? Acho que sim, né? Se vocês não estiverem, vocês estão mandando as perguntinhas? Tá? Mandem as perguntinhas. Vou falar de 7 dicas, tá? Primeira coisa, como essa criança, ela tem dificuldade de se organizar no espaço, é uma criança que tem dificuldade de lateralidade, uma dificuldade de psicomotricidade, todo mundo sabe o que é psicomotricidade? Como ela é uma criança assim, então, uma estratégia que eu sempre passo para a professora, eu sempre ensino a mãe, se tiver mãe aqui, sempre ensino a mãe e sempre ensino as professoras com quem eu trabalho. Tem mais aqui, ó. A Sueli está fazendo uma pergunta. Vamos lá, Sueli. A Sueli perguntou, mas no caso do processamento auditivo, ele não consegue entender a sua leitura, é isso? No processamento auditivo, algumas crianças que fazem leitura silenciosa entendem. Tá bom? Eu tenho um adolescente, que ele lê em silêncio e ele entende. Quando ele lê em voz alta e ele está escutando a voz dele, ele não entende. E esse mesmo menino, se eu ler para ele, ele não entende, porque ele está ouvindo. Tudo que entra pela via auditiva atrapalha a vida dele.
Tá bom, Sueli? Então, é muito característico, tanto a dislexia quanto o processamento auditivo, né? São muito característicos, não tem como a gente generalizar, entendeu, Sueli? Por quê? Porque às vezes a criança tem dificuldade em uma habilidade, por exemplo, tem dificuldade de... como que eu vou explicar para vocês? Na organização temporal da mensagem. Se a criança tem uma dificuldade na organização temporal do que ele ouve, então ele não consegue, por exemplo, entender pausas, vírgulas. A minha melodia, se eu tô falando assim com você e eu abaixo, de repente eu subo de novo, não sei o quê. É uma criança que não entende esse tipo de fala. Se é uma outra criança, por exemplo, então essa criança que tem dificuldade de organização temporal, ela vai ter uma dificuldade. Se é uma outra criança que tem dificuldade de lateralização sonora, de decodificação, pronto. Então é uma criança completamente diferente, entendeu, Sueli? Existe a outra criança, por exemplo, que, no processamento auditivo, que o lado direito do cérebro dela não conversa com o lado esquerdo. Então, eles são separados, eles não são amigos, né? Eu explico assim para eles. Esse lado da sua cabecinha não é amiga desse. Então, não se comunicam. Então, tem uma dificuldade aqui. A parte criativa com a parte racional, né, da linguagem. Então, é uma criança que tem dificuldade em outras coisas. Então, é muito característico, entendeu? No caso do processamento auditivo, a gente precisa olhar o exame e falar, nossa, é isso que ele vai ter. Na dislexia, eu tenho crianças, por exemplo, muito já avançadas, que já conseguiram avançar muitas etapas. Já só tem dificuldade, por exemplo, no VIF, já organizou o espaço, enfim. Porque eu pego muito pesado, eu ensino a família, eu trago a família para dentro do consultório, eu ajudo, eu ensino a professora. Eu sou daquelas que faz de tudo para a criança avançar mesmo, entendeu? Tudo bem, Sueli? Tudo bem? Ok, beleza. Ok, Tina, também. Legal, tá? Vamos para a estratégia. Eu separei 7. Uma estratégia assim, se a criança, então, não consegue se organizar no espaço, se é uma criança que tem dificuldade, vamos imaginar, né? Essa criança, ela tem dificuldade de escrever. Ela tem dificuldade de ler. Ela não se organiza no espaço. E ela tá vendo que todo mundo se organiza. Ela tá vendo que tá todo mundo indo para frente. E ela não. Qual é a primeira coisa que vai acontecer com essa criança? Vai perder interesse. Vai para o mundo da lua. Ela não quer estar ali. Tá? Então, ela vai ter uma desatenção. Ela vai ter uma desmotivação. Então, é aquela criança que tá balançando a cadeira. Pode ser aquela criança que não para sentada. É uma criança que tá pirulitando na sala. Ou é uma criança que tá assim, ó. Sabe? Batendo a mãozinha assim, né, na mesa, tá? Ela pode ser dos dois extremos. Depende muito da criança. Então, ela vai ter desatenção. E o que você pode fazer para ajudar? A primeira coisa que você tem de fazer, olha para a cadeirinha dessa criança. Essa cadeirinha, ela tá mais alta que a criança está balançando o pezinho na cadeira, ou a criança está com o pé no chão, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer com todas as crianças, principalmente a criança com dislexia, a criança com desortografia, a gente pode falar disso outro dia, tá bom? As crianças que têm esses dias, né? E processamento auditivo, a gente tem que firmar o pezinho dela no chão. Porque quando você estabiliza o corpo dela, você põe ela firme, tá? Aí eu saindo da câmera. E você vai criar uma coisa assim, gente, agora nós vamos escrever. 2 pezinhos no chão, corpinho reto, todo mundo com lápis na mão. Preparados, e escrevendo, e começa. Ao invés de você falar assim, fulano, senta direito, já mandei você sentar direito, né? Aquela criança que senta no pé, né? Senta com o joelho assim. Então, você vai apoiar o pé dessa criança. Tudo bem, meninas? Só mulheres aqui hoje. Tudo bem, meninas? Ou se você tá assistindo, é um homem, né? Tá assistindo depois. Tá? Apoiar o pé dessa criança. A minha mesa é grande, a minha cadeira é grande, eu não consigo. Pronto, o que nós vamos fazer? Pega a revista velha, pega caixote, se você tem caixinhas, caixa de sapato, enche de papel dentro, embrulha com papel de presente, ou põe um plástico, não sei, põe embaixo do pé da sua criança. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem comentários. Ok. Põe embaixo do pé dessa criança. Embaixo. E aí a criança vai firmar, tá bom? É melhor que o joelhinho dela esteja até um pouquinho mais para cima do que caído. Pé balançando, a criança está desatenta, a criança não tem apoio, a criança não tem equilíbrio, ela vai apertar mais o lápis, a letra dela vai ficar horrível e você vai perder pelo menos aí 50% da concentração dela.
Primeiro ponto para trabalhar a dislexia. Anotaram? Anotaram? Gente, isso daí é prática, tá? Eu vou para a sala, vejo os pezinhos levantados, eu já começo a procurar revista, a gente já começa a trocar com a professora. Cada criança traz uma caixinha de sapato, você tem que enfiar um monte de terra, ou pedrinhas, ou jornal dentro, porque na hora que a criança pisa, afunda a tampa da caixa, né? Então, enche de coisinhas lá dentro, tá? Porque para você não ter essa movimentação e depois ele furar a caixa, tá? Sueli perguntou, mas mesmo quando eu estou individual com ele, é assim, não para os movimentos. Exatamente, ele é uma criança que está movimentando. A gente tem que analisar isso, Eli. Por que ele está bem mais sinestésico? Né? Por que ele está bem mais sinestésico, precisando se movimentar? Será que é uma dislexia ou será que é uma outra dificuldade? Ou só uma criança precisando extravasar o sinestésico? Entendeu? A beleza dos gatos, show! Legal, né? Exato. Tá bom? Entendeu, Sueli? Tá? Outra coisa muito importante, outra estratégia, né, para a gente trabalhar na dislexia. A gente chama de consciência fonológica. Alguém já sabe o que é consciência fonológica? Já ouviu? Já trabalha com consciência fonológica? Coloca para mim se você já trabalha. Consciência fonológica, gente, é a consciência que você tem dos sons. Tudo bem? Lembre que a criança com dislexia ou com suspeita, ela não consegue entender rimas, ela não consegue entender, chama aliteração isso, né? Por exemplo, começa com A, palavras que começam com A, chama aliteração isso, tá? Rima é quando é igual no final e aliteração é quando é igual no começo da palavra, tá? Ela não consegue, então você vai bombardear todas as crianças com consciência fonológica. Galera da educação infantil, cadê vocês? Levanta a mão se você é da educação infantil. Sério. Galera da educação infantil, das preparações para a alfabetização, pessoal de alfabetização. Gente, bombardeando consciência fonológica. Gente, ó, arroz. Começa com que som? Ó minha boca, ó. Arroz. Arroz. Que legal! Outra palavra que começa com arroz. Ah, Gleice, estou aqui. Legal, entendeu? Por quê? Aí você vai falar amendoim, que legal! Abacaxi, que legal! Entenderam? E você vai dando pistas. Pode ser o bocão aberto, né? Abacaxi. Agora uma palavra, tchananã, que começa com igual a palavra chuva. Olha a minha boca, gente, ó, escuta. Olha aqui as pistas que você vai dar, ó. A pista, ó. Chuva, olha, ó, escuta e olha a minha boca, ó. Chuva, ou meu bicão. Outra palavra que começa com chu. Aí todo mundo vai chuchu, chuvisco, né? Sempre vai ter a criança que vai falar assim, papagaio, né? Aí você fala, uau, papagaio. Olha a minha boca, pá. É igual chu. Ó meu bico, chu. Pá. É grandão, não é igual. Escuta. E põe a criança, faz assim na orelha e coloca, fala assim para todo mundo. Escuta. Pessoal, todo mundo agora, liga o ouvido e escuta. Chiclete, ó. Chiclete. Você põe para ouvir e ver. Entendeu? E você começa a dar pistas visuais do som, você começa a dar pistas auditivas do som, e você pode brincar tchan, tcharanã, tchan, tchan, para criança que é sinestésica, né? Agora todo mundo vai levantar o joelho para falar pipoca. Todo mundo vai procurar uma palavra que começa com pi, com o joelho para cima. Então você já extravasa o sinestésico da sua criança. Gente do grupo, nós vamos arrasar de estratégias para trabalhar com as crianças, nem grupo. Mas aqui está no livro silábico, com valor nas vogais. Acho que a sua é a alfabetização, né, Su? Tudo bem, gente? Então, essa coisa da consciência fonológica e muita rima, tá? Muita rima. Ah, mas ele não entende. Mas você precisa estimular. Não só ele, mas todos os outros. Rima, rima. Então, você pode brincar, né? Bom dia, pessoal.
Aí você olha e fala, bom dia, como vai sua tia? Tomando banho de bacia, lá na casa da Maria. Pronto, é o seu bom dia, entendeu? Quem vem passear de trem, entendeu? E você usa em tudo, na sua, para chamar para o lanche, para brincar com eles, para chamar para atividade, para todo momento, você inclui rimas, tá bom? Gente, falei uma palavra aqui muito estranha que começa com K, K de caneta, K de quê? Aí, caneta, cachorro, cavalo, tá? E essa criança participa na brincadeira, até o momento que você vai estimular tanto, desenvolver tanto essa coisa auditiva, né, essa habilidade auditiva, que a criança começa a funcionar diferente. Tudo bem? Outra coisa, trabalhar o traço, a gente chama de traço distintivo. O que que é? O traço que diferencia, a característica que diferencia o som B do som P. Professoras, não sei se vocês conhecem algum método fonoarticulatório. A Jaira aqui está falando que gosta de ensinar com os sons. É fantástico. Hoje em dia, tem método, né, fonoarticulatório. Na Fono tem o método das boquinhas, da Renata Jardim. É fantástico, gente, é fantástico. Porque você ensina por que o K é C e A e o Q é Q, U, E. Ela ensina uma maneira de você alfabetizar K, Q, Ki, Koku, depois Ga, Ge, Gi, Gogu. E daí isso daí fica muito mais claro para a criança, né? Tem várias formas. É o método fonoarticulatório que chama, tá bom? Usa o som, porque sem o som, gente, de nada te adianta sua criança saber P mais A, pá. P mais E, P. Alguém vai pro livro e lê P mais E, P. Ninguém faz isso. Então, corta esse negócio de P mais E. Tá? O que você tá lendo aqui? Ah, P. Lembra esse som, ó. P e mostra, e fala, né? Então, o traço distintivo mostra a diferença do P, explode na boca. O B a gente engole, né? Mais fraquinho, tá bom? Ó, escuta comigo, ó. Vaca, faca. Nem que você faça uma cara para a criança perceber, entendeu? Mostra a diferença. Você olha para você e sente em você, você vai ver que não é tão difícil, tá bom? Outra coisa que vai trabalhar é a característica que diferencia, o traço distintivo das letras, né? Das letras. Então, você associa ao som. Então, você pode brincar com o P e o D, né? Sempre colocar isso, mas associando ao som. Então, você trabalha muito, por exemplo, o D. Vamos supor que tenha crianças perdendo o dentinho de leite. É fantástico trabalhar desse jeito, gente. A criança começa a perder o dentinho, né, de leite na alfabetização, alguns, né? E daí você pode, sabe como que você pode fazer de conta que você está trabalhando, que o dente a mãe guarda, dá pra fada do dente, né? Pega a canjica branca e você fala assim, gente, o que parece isso? Canjica, né, pro? Canjica, né? Não, gente, isso aqui parece o dente. Igual o dente da Manuela, ela perdeu o dente, caiu o dentinho. Vamos fazer de conta que essa canjica é o dente? Gente, eu alfabetizei com muita coisa louca, assim, né? E aí, eu levei um saquinho de canjica e cada um ganhou um dente, que a fada do dente leva o dente. E aí, eu inventei uma história, usei chapéu, que eu era uma fada. E aí, eu dei o dente. E a gente trabalhou o D todo, que na época eu alfabetizava com silábico. O D, em, in, on, né? Dente. O T. E aí, higiene dos dentes, trabalhei H, e gente do céu, eles tinham esse dente, eles guardavam tão bem esse dente, ficava no estojo. Eles iam ter aula e eles colocavam o dente da Tiaguá. Então, você pode usar coisas em que faz sentido para ele. Porque você fala, D de dado. Tá batido isso, sabe? D de dado, sabe? O dedo do dragão, do filme, né? Tem um filme do dragão, né? Esqueci o nome do filme do dragão. Dos dinossauros, entendeu? Muda. Não precisa ser do dedo, do dedo o ano inteiro, tá bom? O dedo do dente. Daí você mostra visualmente as letras. Faz um painelzinho. Cuidado por um monte de painel e atrapalhar a criança. Poluição visual. Né? E gruda lá, põe uma cola quente na canjica e a letra D, D, a língua vai no dente, D, entendeu? É muito legal, tá bom?
Isso, aqui. Pronto. Tudo bem, gente? Vou para 4, tá? Vou para 4, já falei o traço distintivo da letra. Sempre falando do som. A quinta estratégia é... e da leitura. Amo essa parte. Da leitura, gente, é assim, ó. A criança não tem dificuldade de se organizar no espaço? O que você vai fazer? Ai, nossa, ela não consegue, ela pula a linha, ela precisa aprender, mas primeiro ela precisa sentir que é fácil, ela precisa sentir prazer, ela precisa ter motivação, porque se ela nunca tiver motivação e achar que ela vai conseguir, ela nunca vai tentar, tá bom? Então, eu tenho uma estratégia assim, ó. Pega uma folha A4, sulfite, pode ser uma folha mais durinha também, e aí você vai fazer um buraquinho no meio. Um buraquinho no meio. Dobra ela no meio e aí você corta de um tamanho. Tudo bem? Eu já cortei essa daqui. E aí você tem um livro, por exemplo, peguei esse livro aqui. E eu medi... Eu acho que é o outro, peraí. No início da leitura, você vai fazer isso com a criança. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Você vai tampar tudo o resto e vai fazer a criança ler só o que você quer que leia. Vamos supor que você esteja trabalhando a sílaba, certo? Então, você vai falar, vamos ler comigo? Olha só. Legal! O que tem aqui? Você entende que você tira a poluição visual de tudo que tem em volta? Pé, não é P, mas é EP. Porque vai ficar P. Então, o P de feijão não existe, né? Tá bom? Pé, tenta lembra que a gente trabalhou, tá? Pé, e aí você vem, ó, D, aí desce. Tá dando pra ver, gente? Eu sou meio maluquete assim, né? Fei. Tá vendo? Não vai caber aqui, vamos puxar um pouquinho. Ai, você viu que tem essa letra, mas tudo isso? Tá vendo? Na hora que ela terminou de ler, uau! Entendeu? E aí você repete a leitura com ela. Quando ela não estiver conseguindo se organizar no espaço, pulando linha, pulando letra, você pode fazer essa estratégia, usar essa estratégia. Tudo bem? Adorei essa dica. Qual dica vocês gostaram, gente? Qual dica vocês gostaram? Dessa daqui? E aí você vai medir o furinho que você vai fazer de acordo com o tamanho da letra, obviamente, né? Tá bom? Eu medi esse daqui porque eu queria mostrar para vocês, mas daí vocês vão medir. Eu quero que ela consiga fazer leitura de palavras. Então, você já está trabalhando fluência, você já está trabalhando uma coisa mais avançada. Legal. Então, você usa, então, o recorte, né, um pouquinho maior. Entendeu? Tá? Vamos lá, por exemplo. Se eu quero usar palavras... Olha lá. Tá bom? Tá vendo? Cabem os dois olhos agora. Né? Você trabalha maior, por exemplo, aqui, né? Tem palavras maiores. Ó, que legal. Se eu quero trabalhar a palavra. Tá bom? E aí você vai falar, por exemplo, você pode até falar para ela, menina. Legal. Menina, bateu o olho aqui, você já sabe que é menina. Se você tá trabalhando essa rota, né, mais lexical, entendeu? Menina, vamos ver embaixo. Né? Tá vendo que tem duas palavras? Então é uma palavra só aqui, ó. Legal. E aqui? Uau! Você viu que deu certinho o tamanho do buraquinho que eu fiz? E aí você vai passando. Vamos supor, tô trabalhando já a velocidade. Então você vem, então, a menina, passando com ela. Do chapéu, entendeu? E você vem passando. Legal, não é? Isso daí é muito legal, gente. Ajuda 1000 vezes a criança. Ajuda 1000 vezes a criança. Muito, 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 muito. Tá bom? Legal do papel? Entenderam? Tem alguma dúvida? E aí, a grande sacada é o quê? Que eles vão aprendendo. Conforme a criança aprende, sabe o que acontece? A criança mesmo faz o buraquinho e começa a ler. Tem problema se a criança ficar viciada nisso? Não. Se for uma estratégia que facilita a vida dela, não tem problema, tá? O que tá errado ou tá certo tá dentro da nossa cabeça.
O que a gente quer é que a criança tenha prazer, que a criança queira ler, que a criança se motive, que a criança esteja afim, que a criança goste. Tudo bem se a criança tiver que tampar as outras. Depois, com o tempo, ela vai evoluindo. Quando ela pegar firmeza, quando ela sentir confiança, ela mesma não vai precisar do papel, entendeu? Então, tira o que é certo e errado. Tira da sua cabeça, tá bom? Beleza? Beleza? Adoro isso daqui. Pronto. Agora, nós vamos para sexta estratégia, tá? A gente precisa ensinar essa criança... Põe um pouquinho para mim, ó. A gente precisa ensinar essa criança o que é sílaba, né? E aí, a gente tem alguns vícios, né? De como ensinar a sílaba, né? Às vezes, a gente fica assim, ó. Cabeça! Né? Parede! Forçando assim, assim, né? Se é uma criança que tem dificuldade, de repente, de processamento auditivo, e a sua fono, né? A fono dele falou que é uma boa, beleza, tá? Que às vezes a gente faz isso por um momento. Mas cuidado, porque ninguém sai falando assim, ó. A menina do chapéu vermelho, entendeu? E aí, quando a criança está sozinha, ela com ela mesma, ela não consegue identificar as sílabas. Porque a gente fica assim, o tempo mal, entendeu? Óbvio que eu estou exagerando um pouco aqui para vocês entenderem. Mas, então, assim, quando você for trabalhar a sílaba, é cavalo. Olha a minha boca, quantas vezes mexe? Cavalo. Ai, você tá... Então, eu vou falar mais devagar. Cavalo. Porque a gente também faz assim, ó. Cavalo. Legal, não tem problema, tá? Você inicia fazendo assim. Mas depois que você andar com a sua criança, é cavalo. Quantos sons você ouviu? Fecha a porta. Quantos sons você ouviu? 3, legal. Entendeu? Porque senão a criança, ela só lê assim depois. O, tem, po, ma, u, e, os. Principalmente a criança disléxica, que como ela está sendo ensinada assim, como ela está aprendendo assim a palavra cortada, então ela vai usar a palavra cortada. Aí a gente pega e fala assim, e a criança não tem fluência, ela não tem pontuação, ela não sabe sílabas, mas como que a gente está ensinando, tá bom? Então, é legal bater palma? Super. A criançada aprendeu? Para de bater palma, fala normal, tá? Para a criança começar a ter naturalidade. Naturalidade. O que é muito exagerado pode deixar difícil para a criança entender. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, você vai mostrar quantas vezes minha boca mexe quando eu falo água. Escuta, ó. Água. Entendeu? Pode ser só a mão, assim, ao invés de bater. Porque o bater tem o estalo, né? Quem é auditivo, pá, no estalo. Então, você quer o visual também. Água. Ou depois você vai fazer assim. Pessoal, olha para mim. Água. Vou falar de novo. Água. Água. Entendeu como você vai evoluindo? Tudo bem? Deu para entender essa parte? E aí, a gente entra também na sílaba tônica, né? Não sei se vocês têm alguém de Fundamental 1 já aqui, que a gente fala assim, qual é a mais forte? Abacaxi. Tá? Então, muito legal para a criança que tem dislexia e para os outros, quando eles começam já a saber palavras, talvez no final do primeiro ano e lá no segundo, você fala, vamos mudar onde está a sílaba tônica? Vamos mudar? Então, vamos falar, principalmente com os acentos, né? Abacaxi. Quem quer comer abacaxi? Aí todo mundo ri, né? Aí você fala, deixa eu ver agora quem vai falar diferente essa palavra. Por exemplo, Camila, você vai falar diferente. Muda o seu nome. Então, a gente vai falar, Camila, vem aqui. Entendeu? Isso daí exige um pouquinho mais de consciência. É lá para o segundo, terceiro ano, tá? Não sei se tem gente aqui. Porque a gente acaba ficando só nos menorzinhos, né? Mas se você aplicar no final do seu primeiro ano e ver que deu certo, usa, porque é muito legal, porque eles têm noção de acento, noção de sílaba tônica, noção de separação de sílabas. É muito legal. Beleza? Essa foi a estratégia 6. A 7 é usar materiais que a criança possa pegar na mão. Lembra que a criança com dislexia ou suspeita, ela vê tudo em 3D? Então, se ela vê em 3D e ela puder pegar, fantástico, a gente resolve e ajuda ela, tá bom? Então, por exemplo,
usar alfabeto móvel. Eu vi alguma coisa sobre alfabeto móvel, não consegui ler porque correu aqui minha mensagem. Eu não sei se alguém falou sobre alfabeto móvel. Falou, né? Sueli, aqui. Funciona, super funciona, tá bom, gente? Alfabeto móvel. Você pode escrever. Deixa eu escrever aqui. Sabe o que é legal? Você fala, cada um escreve uma letra. Ninguém vai ver a de ninguém. Escreve a surpresa. Em folhas, assim, né? E aí, pede para os seus alunos, cada um escreve uma letra. Escolhe uma letra, escreve e esconde. Não mostra para o amiguinho, tá? Depois que todo mundo escreveu, você põe num saquinho, né? Dobradinho. E vai tirando. Uau, tem um monte de letra A, né? Tem um monte de letra K. Ou você organiza no pátio da escola, todas elas no chão. Ou você organiza na parede, enfim, onde você quiser. Grande, tá? Não vai me pegar um mini quiquinho de papelzinho. Pega grande. Grande, gente, grande, tá bom? E aí, o que você faz? Dentro do alfabeto, qual que tá faltando? Vira uma brincadeira muito legal isso, tá bom? E, então, coisas que a criança possa escrever, levantar. Tá vendo que isso daqui a gente faz assim? Levanta, baixa, levanta, baixa. Alfabeto móvel, alfabeto de madeira, alfabeto de isopor, alfabeto de EVA. Vocês já fizeram massinha de farinha? Quem já fez massinha de farinha aqui? Meu filho gritou lá, eu! Já fez massinha. Meu filho gritou, eu já fiz. Quem de vocês já brincou, já fez massinha de farinha? Ninguém fez massinha de farinha, gente? Sabe o que você faz? Faz a massinha de farinha e leva para as crianças moldarem. Ah, cada um faz a letra do seu nome. Eles vão fazer com a farinha. Põe no forno. Essa letra, essa massinha, né? Essa letra que é de farinha, ela vai ficar durinha. Tem que ser mais gordinha, né? Ela vai ficar mais... Tá aí a sua massinha? Slime. Ah, não. Essa aqui é slime, gente. Ela trouxe slime. Ah, não sei se dá para fazer letra. Ai, meu Deus, esse negócio gruda demais. Não sei se dá para fazer letra aqui. Ela me trouxe, mas assim... E agora que grudou tudo? Grudou tudo, Jesus! Me ajuda, Camila. Eu fiz massinha de farinha. Eles jogaram, né? Porque farinha aqui, negócio... Eles queriam até comer, né? A letra do nome aqui, Senhor. Pronto, guarda lá. Deixa eu guardar. Deixa eu ver aqui, tem comentários. Massinha de farinha, eu faço. Isso, caixa de areia. Legal, exato, Rita. Tem um monte de coisa, exatamente, tá? A massinha de farinha eu adoro, porque você manda a criança moldar, você pede para ela moldar e faz, e você põe no forno. Se a escola tiver um forno, você põe no forno. Quando ela sai do forno, ela tá meio marronzinha, e você pode usar para pintar, tá? Pode ser tinta spray, pode ser tinta a dedo, pode ser mergulhar na tinta. Guache, tinta guache mesmo, né? Ou pintar com pincel. E as crianças amam, gente, amam, porque eles fizeram a massinha, modelaram a massinha, colocaram no forno a massinha, né? Tipo assim, exatamente. Olha lá. Meus ajudantes. É a letra do Alan, essa aqui. Aí você faz a massinha e põe no forno. Aí ela vai ficar durinha. Essa aqui é de massinha normal, né? Obrigada, viu, amor? Obrigada, Alan. E aí você põe, e aí as crianças amam. Então você pode fazer o alfabeto, daí a criança vai manusear. Como aquilo ela fez, ela participou, ela se engajou, ela coloriu, tem um efeito muito diferente na vida da criança, entendeu? Aí aqui tem gente falando, eu com areia no saquinho para o traçado das letras. Eu vi um vídeo esses dias com sal, né? Um sal também, se você não tem areia, coloca o sal, né? Aí vem um monte de coisa, construir com feijãozinho, né? E, para finalizar, que já foram 7 estratégias, mas eu quero muito falar para vocês de uma que é sensacional. Eu quero que vocês peguem essa dica. Lembra que eu falei que a criança, a pessoa com dislexia, ela vê a letra em pé e ela não consegue deitar? Vocês lembram disso? Para fechar aqui nossa live. Se a criança vê em pé e ela não consegue deitar, como que a gente pode ajudar ela? Sugestões. Se a criança vê a letra em pé no quadro e ela não consegue fazer a letra deitar e por isso ela escreve tão errado, como que a gente pode ajudar essa criança? Alguém tem uma sugestão? Vamos lá.
Letras com lixa. Amo, amo, amo. E a criança ainda pisa na lixa, anda na lixa, né, Rita? Eu faço com a lixa e ainda põe a criança pra andar. Faz grandona no papel pardo, a criança anda em cima. Show de bola. Adoro, adoro, adoro. Sabem, gente? Vamos lá, gente. Ó, eu não queria falar antes de vocês contribuírem. Eu gosto quando vocês falam. Adoro quando vocês falam das ideias. Porque vocês são muito ideias, muito ideias. Bom, vou falar só pra gente não demorar muito. O que a gente vai fazer? Pega uma caixinha, um adaptador. Você fala assim, eu não tenho materiais para trabalhar. A minha escola não me promove nada, não me ajuda com nada, não resolve nada do meu problema. Então, você vai pegar mesmo ou uma caixinha, ou algum brinquedo, alguma coisa que a criança possa deixar o livro meio assim, ó. Tudo bem? Então, quando a sua criança vai lá... Não precisa não, acho que dá para elas entenderem. Quando você vai... Ou na cadeira da frente, um brinquedo, qualquer coisa. Ao invés do livro da criança ficar deitado, você vai trabalhar um pouco com o livro da criança mais levantadinho. Entendeu? Porque quando você levanta, para ela é mais fácil entender que aquilo está em pé e aqui também é em pé. Mas como fica a mão dela? Como fica a mão dela, a coordenação dela? Não vai doer a mão dela? Você vai fazer um momento. Você vai mostrar para ela que você está pensando nela, que você está tentando ajudar, que você está facilitando. Você não passa o dia inteiro escrevendo. Quando você for copiar da lousa, quando você for fazer alguma coisa, levanta um pouquinho o livro dela. Porque você levantando, você vai facilitar para que ela possa entender o movimento, o sentido, entendeu? Tudo bem? A Sueli falou aqui, ó, escrever para o aluno na folha. É uma ótima ideia também, Sueli. Mas às vezes o aluno fica meio incomodado de ver que ele não está conseguindo fazer, né? E a gente também tem o intuito de ajudar a criança, de fazer a criança participar, de fazer a criança aprender e se aprimorar nisso, entendeu? Então, uma maneira que eu trabalho com as professoras e resolve bastante é a gente usar isso daí, entendeu? A gente coloca assim e a criança escreve e fica melhor. E eles amam. É óbvio que talvez a gente tenha que deixar todos os alunos escreverem dessa forma, até que a gente fale assim, gente, ó, é que a Fer, ela se sente melhor escrevendo assim, tá? Porque, obviamente, né, quando você chega mais assim, a sua mão não apoia tanto, fica mais difícil, tá? Então, você não precisa deixar 90 graus. Não precisa deixar 90 graus, mas assim que você fizer, você já vai ver que vai facilitar para a criança, tá bom? Quando ela for copiar do quadro, ela tem que copiar da lousa. Ao invés da copiar da lousa, outra coisa que você pode fazer é pegar, vamos supor que você esteja fazendo colocando coisa na lousa de um livro, tá? Um livro paralelo. Então, coloca o livro paralelo lá para sua criança. Então, a criança está escrevendo aqui, você coloca o livro daqui, porque ela deita o livro. Então, ela vê tudo deitado, para ela fica fácil. Ao invés dela ter que movimentar o pescoço, abaixar o pescoço, olhar de novo, ver para onde é o pé e voltar onde é o pé, se a letra está do lado direito ou do esquerdo, e ela faz isso o tempo todo, e nisso ela já cansou, né? Porque ela não consegue. Então, você deixa do lado. Então, ela olha deitado, olha deitado, olha deitado, olha deitado. Entenderam? Então, nem que você escreva, né? Não com a sua letra, a menos que você tenha a letra cursiva, esteja trabalhando, né? É legal, porque daí ela já vê na cursiva. Tudo bem? Então, são duas maneiras aí. Levantar um pouquinho o livro dela, o caderno dela, por um momento, não é o dia todo, tá? Ou colocar o seu livro de apoio, a sua anotação para ela copiar na mesa dela, tudo deitado. Beleza? Deu para entender? Deu para entender essa parte, gente? Fabiana entrou, boa noite, Fabiana. Pessoal, vocês entenderam essa última parte? Coloca aí, eu entendi, para eu saber que vocês entenderam. Coloquem aí para mim, para eu saber. E vou começar a me despedir de vocês, enquanto vocês colocam que tem um delayzinho, tem um atrasinho aqui quando eu falo e chega aí, tá? Agradeço vocês todos aqui comigo, agradeço você que está assistindo depois. As quintas-feiras à noite são deliciosas. Eu amo contribuir, compartilhar conhecimento, porque aqui eu também aprendo muito com vocês. Vocês são maravilhosos, maravilhosas, que é a maioria. Se vocês tiverem uma dúvida sobre alguma estratégia, alguma coisa, mandem para mim, tá bom? Que eu vou ler. Entendeu, 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 entendeu. Show de bola! Aí eu fico mais feliz ainda.
mais feliz ainda. Vamos ver, ó. Mais gente entendeu, entendeu. Show de bola! Beleza. Gente, quem não tá sabendo ainda do grupo de supervisão que eu tô montando, tá? Eu vou explicar rapidinho. É um grupo onde nós vamos falar das estratégias para avançar alunos que ainda não conseguiram avançar e para te ajudar a não ficar doida no final do ano. Nesse grupo eu vou trabalhar as técnicas mais novas da PNL com coach e inclusão para a gente poder saber organizar o tempo, para você não perder tempo com a sua família, você conseguir dar conta do recado. Então, eu vou trabalhar muita PNL, muita reprogramação mental. Nós vamos fazer estudo de caso dos casos mais difíceis que vocês têm na sala de aula, tá? E eu também vou fazer com vocês uma chamada geral do relatório dessas crianças com dificuldades, tá bom? Nós vamos ter 7 encontros online e todo dia no WhatsApp, tá bom? Com muita coisa e dica. Então, você vai falar comigo e a gente vai trocar ideia. Tudo bem? Para quem não abriu, não entrou na página, não acessou o link, entra lá para você dar uma olhada, entra e vai olhar o conteúdo, me fala o que você achou desse conteúdo, se é legal, se funcionaria para você. Tem um valor de investimento, porque esse é o meu trabalho, tá? Eu invisto muito para estar aqui com vocês, eu falo muita coisa, eu dou muita coisa aqui para vocês, porém, a cereja do bolo eu sempre guardo, né, gente? Porque eu trabalho com isso, tá? Então, obviamente, eu dou o meu melhor e no grupo eu vou dar o meu super melhor sempre para vocês, tá bom? Então, para quem não sabe o link, eu vou pedir aqui para ele colocar para mim, www.grupo.doutoraescola.com.br. Entra lá, olha, consome conteúdo, fala para mim o que você achou, porque o seu feedback é muito importante para mim, muito importante. E a gente se fala. O grupo começa, gente, a inscrição do grupo vai até domingo. E a gente, 7 horas da noite, no domingo, nós vamos ter a nossa primeira reunião. O pessoal já está recebendo e-mail aí que se cadastrou, já está recebendo coisas aí. Então, para quem está afim, tem interesse, quer reprogramar a mente, quer resolver problemas da sala de aula sem pirar, estou aqui para ajudar todos vocês. Um beijo, tô vendo aqui, muito obrigada, muito obrigada. Que pena que acabou, Rô, você é linda. Vamos colocar em prática, coloquem em prática e me falem como foi a prática, como vocês se sentiram aplicando isso, porque esse feedback é muito importante. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, Deus abençoe muito. Amém, Nadir, amém. Gratidão por vocês estarem por aqui. Minha gratidão é enorme, adoro vocês. Os comentários pularam. Dani! Danila é a minha prima. Dani, linda. Raquel Mendes entrou. Raquel, boa noite. Meu Insta não deu certo, Raquel. Eu acho que você ia assistir pelo Insta, né? Você curtiu lá no Insta. Eu vou salvar essa live e vou pôr no YouTube. E vou pôr lá o link para você assistir. Mas já que você tem aqui o Face, eu vou deixar gravado aqui na página, tá, Raquel? Se você quiser olhar, eu vou deixar salvo aqui na página, tá? Não sei o que aconteceu com a minha câmera do Insta não abriu, tá bom? Boa noite, super obrigada por todos vocês. Terezinha, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Roberta, boa noite. Um beijo no coração de vocês e até domingo para quem tá no grupo e até quinta que vem para quem vai pra live, mas eu espero que tenha muita gente pra gente trabalhar muito, reprogramar muito. Vai ser incrível. Um beijo, até quinta. Super boa noite!